Pessoal, olha só, estamos de volta aqui continuando a nossa aula sobre a colonização portuguesa na América. Paramos sobre esse assunto aqui sobre as capitanias hereditárias, tá? Que foi o que? A primeira estratégia adotada pela coroa portuguesa para manter o controle no território brasileiro. Muito bem, essa estratégia ela não deu muito certo, uma vez só tivemos duas capitanias que progrediram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. As outras não deram muito certo, então o rei de Portugal vai adotar uma nova estratégia. Que estratégia é essa? É o que nós vamos estar vendo no nosso próximo slide. Está bem aqui. Então, o governo português, olha só, o que é que ele vai adotar? O governo geral. Tá? Por que, que ele adotou o governo geral? Vejam só. Ao constatar a ineficiência das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa instituiu em 1548 o governo geral, centralizando a administração na América Portuguesa. Então, ao invés de uma divisão como estava no território brasileiro, ele vai instituir um governo geral que tinha os poderes semelhantes ao que tem o poder o presidente da República hoje. Ok. Bem, o primeiro governador-geral do Brasil foi quem? Foi Tomé de Souza, que chegou aqui, quando? Chegou aqui em 1549 e fundou a cidade de Salvador, que foi tida naquele momento e por um certo período como a primeira capital do Brasil, certo? E foi inaugurada em 1º de novembro de 1549. Então estava instituído aí o governo geral no Brasil com uma autonomia maior para assim concretizar a questão da colonização, o domínio e a exploração para Portugal. No próximo slide nós temos os jesuítas no Brasil. Então, o jesuíta no Brasil é uma outra estratégia também adotada pelo governo português. Por quê? O jesuíta é uma das ordens da Igreja Católica e a Igreja Católica era uma grande aliada das coroas portuguesas, certo? Das monarquias, aliás, das monarquias europeias, certo? Muito bem. Então, o jesuíta no Brasil. Olha só o que diz. Aliado ao governo de Portugal, a Igreja Católica dedicou-se à tarefa de catequizar e colonizar os habitantes do Novo Mundo. Não é? Quando fala aqui esse Novo Mundo, se referindo à América e aqui precisamente ao Brasil. Bem, os primeiros jesuítas chegaram quando aqui no Brasil? Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, ou seja, então chegaram aqui juntamente com o governador geral, né? Com o governo geral. Os jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, estabeleceram os primeiros núcleos de evangelização, primeiros núcleos de ação evangelizadora nas capitanias da Bahia e de São Vicente. Posteriormente, então, eles estenderam, ampliaram aí a questão das suas atividades. Ampliaram para onde? Do Maranhão a São Vicente, além do Amazônia. Então, todos esses receberam aí as atividades dos jesuítas, tá? E os jesuítas eles vão montar algumas missões. Vamos ver o que são as missões aqui no nosso próximo slide. Certo, olha só. As missões jesuíticas, tá? Então, os jesuítas fundaram aqui no Brasil, fundaram igrejas, escolas para estudo elementar dos colonos e seminário para a formação de sacerdote. Então, eles fizeram algumas coisas boas aqui no Brasil, tá? Fundaram o que mais? Fundaram missões. O que eram as missões? Bem, as missões eram aldeamentos que reuniam muitos indígenas subordinados à administração jesuítica. Nesses ambientes, ou seja, nas missões, os índios praticavam a agricultura e a criação de animais e nas horas vagas dedicavam-se ao artesanato e à música. As crianças indígenas aprendiam a ler, a escrever, a tocar instrumentos musicais e tinham aulas de catequese. Então, nós podemos observar que as missões jesuíticas, uma ordem aqui da Igreja Católica, ela teve um papel muito importante aqui no Brasil colonial, sobre a questão da educação. Então, foi a primeira maneira de trazer a educação para o Brasil. Por outro lado, ela trabalhava uma educação alienada, uma vez que o catolicismo era a religião oficial de Portugal, então obrigava-se as pessoas a seguir o catolicismo. Então tinha esses dois fatores, ajudar na colonização e ajudar a Igreja Católica a conquistar fiéis, uma vez que na Europa a Igreja estava perdendo muito fiéis em função da reforma, que nós já vimos, já trabalhamos também as reformas religiosas, certo? Vamos aqui ao nosso próximo slide, que trata sobre a Inquisição. Então também a Inquisição, uma
Outra estratégia que existiu aqui no período da colonização, o que era a Inquisição? Então, o Tribunal da Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, foi outra instituição da Igreja Católica que esteve presente no Brasil português a partir de 1591. Então vejam só, as missões chegam aqui em 1549 e 1591 para ajudar na Igreja Católica, chega aí a questão do Tribunal da Inquisição. Tá? Com a função o quê? De fiscalizar as pessoas, fiscalizar aqui na colônia, para que não seguissem outra religião, e sim que obrigasse as pessoas a seguir somente a religião do reino, que era a religião católica. Olha só, o que ocorria? Muitos dos réus aqui interrogados, e aí quando eram considerados culpados, então eles eram o quê? Encaminhados a Portugal para a proclamação e execução das sentenças. Então as sentenças podiam variar bastante para pessoas que estavam aí seguindo uma outra fé, uma outra religião, por exemplo, o candomblé ou o judaísmo, qualquer uma outra religião que não fosse a religião católica, eles eram julgados e levados para a Europa. E aí vinham as diversas sentenças. Olha só, as sentenças poderiam ser multas, confisco de bens, penitências públicas, degredo, prisão perpétua e condenação à morte na fogueira. Então, diversas sentenças essas pessoas recebiam por estar desagradando a questão da Igreja Católica e do reinado de Portugal. Muito bem. Bem, gente, então chegamos aqui ao final do nosso assunto. Para se fundamentar ainda mais, vocês vão lá no nosso livro, no capítulo 2, para estarem estudando mais, se fundamentando, tá? Então, hashtag Fica em Casa Aprendendo e Estudando. Aqui agradeço vocês pela atenção mais uma vez e vão entrar comigo no PV para nós vermos a questão das nossas atividades, ok? Obrigado, tchau!